Iniciamos agora mais um programa Memória Viva. Desta feita temos a honra de receber o professor Carlos Roberto de Miranda Gomes. Ele é natalense, nascido em setembro de 1939, graduou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela tradicional Faculdade de Direito da Ribeira, na turma de 1968, e possui especialização em Direito Civil e Comercial na UFRN. É mestre em Direito Público, Ordem Constitucional, pela Universidade Federal do Ceará. Foi membro da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, da qual é atualmente membro honorário. Foi também presidente da Comissão de Juristas da UFRN. Professor aposentado da UFRN na Cátedra de Direito Financeiro e Tributário, é autor de diversos livros jurídicos e literários. É membro da Academia de Letras do Rio Grande do Norte e, em 2015, assumiu a cadeira 33 da Academia Norte Rio Grandense de Letras. Também é sócio efetivo do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte e da União Brasileira de Escritores do Rio Grande do Norte. Carlos Gomes foi presidente da Comissão da Verdade, que trabalhou e produziu um relatório que se tornou referência para a criação e o trabalho de comissões da verdade em instituições similares no restante do país. Para conversar com o nosso entrevistado, para puxar os fios da memória, nós temos a honra de receber Jurandir Navarro, professor aposentado de Ciência Política da UFRN, e Odúlio Botelho Medeiros, advogado, ex-professor da OAB, procurador do Estado e secretário-geral do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. Tem uma informação que eu omiti, mas já começo com ela para a gente ir corrigindo, que é, o senhor também é membro da Academia Macaibense de Letras. Com muita honra, eu sou cidadão macaibeiro, porque eu não nasci lá, mas vivi os melhores tempos da minha vida. Na conversa lá no camarim, tanto com o professor Jurandir quanto com o Odúlio, nós falávamos de uma figura marcante, que é marcante para todo filho, mas uma figura marcante também para a história do Rio Grande do Norte, que é o seu pai. Verdade. E aí podíamos começar realçando um pouco essa figura. Pois não. Quem é? Meu pai nasceu em Itaipu, certo. Uma família de 11 filhos. Vovô foi casado com 2 irmãs, né? Ele casou com a primeira, que enviou, e ele casou com a segunda, que teria sido sua primeira namorada. Então, vovô era um homem, apesar de ser um agricultor, era um homem de muita visão. E quando viu aquela penca de meninos e moças, disse, não, aqui não dá. Aí vendeu tudo e veio para a capital e colocou os filhos para estudar e tal. Então, papai seguiu a carreira jurídica. Eu me lembro bem que papai teve um problema de saúde muito grave, que ele não podia mais nem andar. Mas os colegas o incentivaram, não, você vai fazer concurso, e ele fez o concurso para a magistratura levado nos braços dos colegas. Foi aprovado e foi nomeado e foi melhorando. Então, ele viveu, eu acompanhei papai em várias comarcas do interior. Antes que eu me esqueça, o nome? José Gomes da Costa. José Gomes da Costa. Filho do coronel João Gomes da Costa, de Pitombeira. Certo. Pois bem, então, papai, eu comecei a minha vivência, conhecer a natureza quando papai ia para o interior. Eu adoro a vida do interior. Então, aquela vida bucólica, interessante. E já sentia me aproximar e admirava o trabalho de papai, porque juiz no interior, naquele tempo, era tudo, né? Tudo, todo mundo queria fazer consulta, queria perguntar qualquer coisa. Não, eu quero que o senhor veja. Mas eu não sou médico, mas eu quero que o senhor veja e tal. E eu aprendi isso, né? Papai foi em várias comarcas, em cada comarca tem uma história, a mais importante foi a de Macaíba. Mas também me lembro de papai nas decisões do Tribunal de Justiça, né? Ele primeiro foi juiz de menor e eu também acompanhei porque eu, como filho do juiz de menores, eu ficava privado de certas coisas, né? Jogar um sinuquinho era proibido, eu tinha que fazer isso.
escondido. Jogar uma pelada. A pelada não, a pelada ele deixar. Mas ele me levava para o Juvenal Lamartine, né, que é a grande referência da minha vida, é o Juvenal Lamartine. E torcia por qual time? América. Papai foi quem comprou aquele terreno, comprou o Estado para o América. Aquele terreno que ainda existe um restinho, né? E papai foi campeão. E foi atleta, né? Atleta, campeão de futebol do centenário, primeiro centenário da independência, 1922. Um dos fundadores do América, né? Não foi o fundador, ele foi o segundo presidente, mas já foi depois. Mas só um detalhe, porque deve ter muito ABCdista aqui, quer dizer que o América, em 22, ganhou do ABC de 1-0 e o gol foi de De Maria. De Maria, portanto, o De Maria da Argentina não é o original. O original. E sabe quem era De Maria daqui? Desembargador João Maria Furtado, pai de Roberto Furtado. Foi o grande De Maria que ganhou de 1-0 do ABC no centenário de 1922. Olha e nós somos, e o América foi campeão do centenário de 50. Foi. 1950. E a vida de papai, que eu acompanhei já nos tribunais, né, eu acompanhei, eu assistia aquilo, achava bonito, achava interessante. E às vezes ele tinha o costume de, quando estava lendo, aí dizia, meu filho, eu vou mostrar para você esse processo. Aí ele lia para mim, aí eu ficava, o que é que você acha? Aí eu comecei a me interessar pelo direito. Foi isso que influenciou a minha escolha pelo curso de Direito. E papai tem na minha vida, o fundamento maior da minha vida é o seguinte, eu fui, assunto que eu não queria nem falar, eu fui de rádio. Certo. Então, estava muito embalado para ser de rádio, já tinha contrato com a Rádio Tamandaré para gravar disco. Papai disse, olha, março começam as aulas, vamos cortar aqui. E cortou. E daí em diante eu me dediquei só ao estudo e concluí a minha trajetória. Tem uma informação, o senhor foi aluno do Instituto Batista? Fui fundador do Instituto Batista do Natal. Na década de 50. O meu diretor era o meu querido pastor Gabino Brelais. Esqueço nunca. E foi ali que eu tive minha formação. Eu fui seu companheiro na década de 50, 52, no Colégio Batista. E o Colégio Batista tinha uma coisa interessante. Eu morava bem pertinho, praticamente na mesma rua. Então, eles tinham um ônibus, já seguindo o modelo americano, né, porque foi uma entidade americana que criou o Instituto Batista, doutora Francisca Tambley. Então, eles tinham já ônibus escolar, que aqui não existia isso. A sede ainda é Havia mesma, um ônibus escolar. No mesmo A local. sede na mesma. Permanece lá. É a mesma ainda. Ainda é. Não funciona mais o Instituto. Funcionou uma espécie de seminário, uma área muito grande, né? Então foi lá no Instituto Batista que eu tive as minhas primeiras noções de religião e de tolerância religiosa. Para mim o mais importante, eu me tornei um ecumenista, porque eu sou de família católica e fui educado num colégio protestante e hoje tenho uma filha que é espírita. Então, eu concilio. Um dia virá e quem da terra reinará um só pastor e uma só igreja. Então, para que brigar? O atual ecumenismo, né? Eu sou ecumenista. Aí o senhor termina o antigo primário no Instituto Batista? No Colégio Instituto Batista. Papai era um homem pobre. E eu fui estudar, porque era muito mais barato. Depois eu fui para o Ginásio Natal, do professor Severino Joaquim da Silva, que também era em frente, é hoje onde é a Lojas Americanas, em frente ao Banco Brasil. Ali eu concluí o segundo grau, o chamado ginasial. Aí fui para o Ateneu. Concluí no velho Ateneu de 50... não me recordo o ano, mas eu acho 57, 56, 57. Eu concluí em 59, exatamente um ano em que eu fui prestar o serviço militar obrigatório e não precisava nem frequentar. Né? Onde foi cabo do Exército? Fui cabo. Cabo de infantaria. Professor, não querendo atrapalhar, mas já atrapalhando, tem uma dimensão super importante para a gente resgatar aqui, o seguinte, o senhor foi o que nós denominamos hoje de criança e adolescente, naquele tempo a gente chamava de menino. Menino. No período logo imediatamente posterior à Segunda Guerra, que teve um impacto muito grande na vida de Natal. Eu nasci na semana da guerra. Nasci no dia 10, a guerra estourou no dia 6. Como foi viver esse período de Natal? O que era Natal nesse período? Eu só me lembro mais adiante o blackout, que eu tinha muito medo. Eu morava na rua Felipe Camarão e mamãe, chega, a gente ia para o corredor, deitava os meninos todinho
num pano, num colchão, E ligava e as apagava luzes. as luzes. As luzes. Era a única coisa que eu tinha medo. E também outra coisa que me chamava atenção na Segunda Guerra é que os caminhões imensos do exército americano subia pela Junqueira Aires e quando chegava na rua, quando chegava na rua Felipe Camarão, dobrava à direita, passava em frente à minha casa. Então eu ficava assombrado com aquele caminhão imenso, porque menino vê as coisas em maior dimensão. Então é o que eu me lembro do tempo da guerra. E me lembro, porque meu irmão Moacir, o mais velho, ainda está vivo, o homem que fez do Baixadão foi demolido, Moacir trabalhou na base americana, né? Trabalhou. Então ele trazia aquelas novidades, contava como era e tal. Então é a noção que eu tive. Não vivi muito, porque eu era muito garoto. Certo. Viveu o período do pós-guerra? O pós-guerra sim. Carlos Gomes, como o professor Edmilson nos facultou intervir a qualquer momento, Fica à vontade. eu assumo essa liberalidade, né? E acho interessante isso. E eu lembro que nós somos da mesma idade. Carlos é de setembro, eu sou de Passando outubro. pela Rádio Poti junto. Então, eu acompanho o Carlos Gomes desde o Colégio Batista. E no nosso tempo era Instituto Batista de Natal. Instituto Batista do Natal. Você já relembrou o professor Gabino, a professora Francisca? E eu conheci Carlos Gomes desde esse tempo. 1952, década de 50. Então, nós estamos em 2018, já faz muito tempo. Fui criado junto ao lado de Carlos Gomes. Como você, Edmilson, tocou no assunto da Segunda Guerra, que Carlos, sendo da minha idade, participou, eu me lembro que nós corrimos atrás dos americanos com 4, 5 anos de idade para pedir chocolate. E eles, para conquistar, como eu disse ao professor Jurandir Navarro, eles para conquistar o nativo, que éramos nós, o interesse não era conquistar propriamente nós meninos, era para se aproximar das nossas irmãs. Então, eles... Você se recorda disso, né, cara? Eu estou apenas ilustrando o que ele já iniciou, né? Eu tinha duas. Então, esses meninos... Na época. Sabiam que eles, para conquistar, usavam chocolates, imensos chocolates, no bolso. A gente dizia, chocolate. Aí eles entregavam chocolate. Onde mora? Onde mora? Aí a gente levava em casa. No nosso tempo, desculpe a interrupção. Não, mas foi ótimo. Foi ótimo. Mas os senhores também foram parceiros de aventuras artísticas? De tudo. Minha vida de 52, nós somos irmãos. Depois, eu quando fui presidente da OAB, ele foi meu vice. Depois que ele foi o presidente. Mas eu sei que esse assunto já foi tratado numa outra edição do programa, que é a sua vida artística. Então, mas tem um fato importante e que diz respeito à história do Estado, que é do trio Iraquitã, e que o senhor teve uma relação. E aí eu queria que o senhor tocasse um pouco Eu era muito garoto, mas por ser cantor, era o cantor mignon. E aí continuou mignon. Não sou mais cantor, mas continuou mignon. Então, esse problema é que a gente ia fazer shows por aí, eu era uma atração porque era um garoto. Certo. E o trio Iraquitã não existia. Edinho tocava violão, que era o maestro. Gilvan Bezerril era o cantor. E João Costa não cantava. João Costa fazia pequenas cenas que a gente chamava de esquetes, com Paulo e Pedro Diebe. Um deles era até jogador do ABC. Então eles faziam aquelas cenas humorísticas. E nasceu o trio Iraquitã de um fato interessante que a TV universitária Memória Viva gravou. É que nós fomos fazer, a Sociedade Artística Estudantil foi fazer um show em Parnamirim, no Potiguar. E fomos de manhã, porque era uma manhã de jogo, de jogar pelada, um almoço, e à noite seria o show. Então houve uma pelada de futebol. Eu não participei porque eu tinha 8, 9 anos, não podia participar. Então, quando terminou o jogo, a turma foi tomar banho no vestiário lá do Potiguar. E quando o Edinho chegou para tomar banho, estava cantando Gilvan e João Costa, cantando qualquer coisa. Aí ele disse, para aí, canta de novo. Aí eles cantaram e aí Edinho entrou numa outra voz. Daí em diante, vamos fazer um trio. E fizeram aquele trio, o trio ficou. Aí quando foi 50, ele recebeu então, já estava preparado, recebeu a denominação de trio Iraquitã. Essa história de quem deu o título, parece que o doutor Eider, ele procurou Cascudo também para saber o significado. E daí em diante o trio Iraquitã teve uma coisa interessante, ele tornou-se famoso fora do Brasil primeiro. Ele foi para a América Central, criou fama, trabalhou com artistas
famosas do México. Aí, quando eles chegaram aqui, chegaram consagrados. Aí que começou a ser conhecido no Brasil. Mas a sua vida artística foi seccionada em 1954, no mês de março, quando eu já tinha um contrato com a Rádio Tamandaré e com a fábrica de disco Rosenblitz, que era Mucambo, para gravar. E claro que dali em diante eu não voltava mais. Né? Tinha um cantor muito amigo meu chamado Paulo Molé, que já faleceu, que era famoso, cantou até para Perón, e que era o ditador da Argentina. Então, papai disse, não, meu filho, olha, março começam as aulas e você tem a sua obrigação. Contrariado, mas eu fiquei, o senhor tem razão. Dali em diante, eu não passava nem em frente à Rádio Poti. Passei anos sem passar por lá. Para não ter saudade, né? Para não ter saudade. Aí ingressei realmente no estudo e graças a Deus, porque no estudo eu consegui galgar todas as séries, né? Fui passando e vivi, entrei na faculdade. Eu entrei na faculdade já um pouco velho. Com a idade que papai se formou, eu entrei com 23 anos. Porque o fato de papai ser juiz do interior, quando ele era transferido, eu perdia geralmente o ano. Certo. O senhor então acompanhava. Eu perdi uns 3 anos de estudo, porque não dava para acompanhar de outro lugar. Excelência, né? Então isso fez com que, com 23 anos, eu entrasse na faculdade, casado e pai. Olha só. Aí, resultado, aí vem completando a história. Quando eu entrei em fevereiro de 64, em março, assistindo aula, chega, que barulho é esse? É uma revolução, a história da 64. E eu, então, eu me formei um dia antes do ato institucional número 5. Então, eu vivi aquela história todinha. Foi onde eu conheci Luísa Nobre, que você falou há pouco tempo. Conheci muita gente, Juliano Siqueira, Danilo Bessa, tem muita gente. Hélio Vasconcelos? Não, Hélio já era foi antes. Depois, Era antes. Hélio era meu amigo particular fora. Então, eu acompanhei toda aquela vida. E não me imiscuí muito na discussão estudantil da época da ditadura, exatamente pelo fato de ser um rapaz recém-casado e pai. Então, eu tinha que cuidar, cuidar da minha família. Mas eu acompanhei e me lembro bem que eu fazia parte, por solidariedade aos meus colegas, eu fazia greve. Então, nós iríamos com certeza nos prejudicar por conta da greve. Então, eu usava a prerrogativa de ser filho de um professor e ser amigo do doutor Otto, apesar de muito menino, e eu pleiteava e conseguia, junto aos professores, que fizessem nova prova. Olha, nós estamos vivendo um momento excepcional, e eles aceitavam, a gente fazia a prova e ninguém se prejudicou. Pois é, nós vamos agora, professor, fazer um breve intervalo e aí já voltamos conversando hoje com o professor Carlos Roberto de Miranda Gomes.